Olá, esse é o canal Paz e Bem. Nós estamos aqui com o Gilberto Nascimento. Hoje a gente está numa telinha reduzida, porque nós moramos no mesmo bairro, resolvemos fazer esse papo junto. E essa conversa vai ser vai ser sobre esse livro, O Reino, que o Gilberto acaba de lançar. Vou apresentar para vocês o Gilberto, que já fez muita coisa. Repórter de política, religião e direitos humanos há 40 anos, passou por veículos como TV Record, Folha, Globo, Estado, Correio Brasilense, isso tem 10 prêmios de jornalismo, entre eles Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos, e o Simão Bolívar. E o Gilberto fez um trabalho muito detalhado, eu ainda não fui até o final do livro, mas já li uma boa parte, uma leitura muito fácil, para a gente tentar entender como é que começou e como é que caminhou toda essa história aí do Edir Macedo e todo esse império que ele construiu, que está relacionado diretamente com política. Então, tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Carla. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com os colegas e todo mundo que acompanha o País Bem. Eu agradeço muito a oportunidade desse bate-papo. Legal. Gilberto, vamos começar conversando o seguinte: como é que foi a formação religiosa do Edir Macedo e como é que ele se converteu? O Edir Macedo é uma pessoa de origem simples, né? Nascido lá na região, na cidade de Rio das Flores, na região serrana do Rio de Janeiro. É um ex-escriturário da Loterge e por volta de aos 18 anos, ele tem formação católica também, né? A família lá de Rio das Flores. E por volta dos 18 anos, ele se converteu a partir de um problema de doença lá, a irmã dele, que tinha problemas respiratórios e nunca conseguia se curar. E eles começaram a frequentar uma igreja chamada Nova Vida, e foi a partir daí que ele se converteu. Começou a frequentar essa denominação, que era liderada por um pastor canadense chamado Roberto McAllister, e a partir dali ele manifestou esse desejo de se tornar pastor. O superior dele nessa igreja achava que ele não tinha muito jeito para a coisa, mas ele não encontra muito espaço nessa denominação, ele sai junto com o R.R. Soares, que é o cunhado dele, que fundam um movimento lá chamado Cruzada do Caminho Eterno, e depois fundam a Igreja Universal, em 1977, no salão de uma antiga funerária lá no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro da Abolição. E a partir dali ele inicia uma trajetória, né, que surpreende a todo mundo. Ele cria uma igreja que cresce vertiginosamente, começa a espalhar templos por todo o Brasil e até pelo mundo, né? E aí criou essa igreja neopentecostal que chama muita atenção e vem chamando a atenção de muita gente ao longo dos anos. Eu achei bastante curioso que no livro você vai detalhando a estratégia dele, principalmente de primeiro fazer isso dentro de salas de cinemas antigos e depois ele vai ampliando isso, ou seja, essa estratégia de poder que a gente chegou nessa situação política muito impulsionada por esses neopentecostais que votaram aí no Bolsonaro, ela parece que é traçada, né? Linha a linha, eu não sei, assim, é muito, como diz o Mauro, é muito impactante ver a construção desse império através do teu texto. Deixa eu te fazer uma pergunta que aí tem relação direta aqui com o que a gente fala no canal Paz e Bem. A Igreja Universal, né, costumava, e acho que ainda ataca, espíritas e religiões de matriz afro. Como é que foi essa relação? Então, o Edir Macedo parece que sempre teve claro um projeto assim de crescimento, né, de saber utilizar os meios de comunicação, os veículos de comunicação. A gente mostra lá um pouco no livro que ele começou, por exemplo, alugando espaços em emissoras de rádio
E muitas vezes ele criava primeiro um programa numa determinada emissora de rádio, para depois dali pensar num núcleo, num templo, num espaço. Em primeiro lugar, mobilizava-se as pessoas a partir de um programa de rádio, juntavam pessoas num grupo, até num clube, alguma coisa assim, para ouvirem aquele programa, para acompanhar aquele programa, e a partir dali se formava um núcleo que seria um novo templo. Os templos da Universal foram abertos seguindo um pouco essa estratégia, e foi crescendo de uma maneira vertiginosa, né? Mas foi sabendo sempre usar muito bem os meios de comunicação. E o primeiro programa, quando ele consegue pela primeira vez um espaço de 15 minutos alugado numa emissora, ele entrava no ar logo depois de um programa de uma babalorixá, e ele usava essa estratégia de provocação, de causar, de provocar polêmica também com os ouvintes do programa anterior, de tentar captar ou ganhar esses fiéis, essas pessoas que seguiam aquela babalorixá. E ele fazia provocações, né, brincadeiras, e ele utilizou muito bem esse espaço. Quando até o horário foi oferecido, e as pessoas lá, os proprietários da rádio, achavam que ele podia não se interessar por aquele horário, justamente em razão de vir na sequência daquele programa. Foi muito pelo contrário, ele usou aquilo para provocar, para causar polêmica, para tentar ganhar seguidores, né? Usou de escada, né? E através dessa provocação. E nos cultos, sempre tinha aquela coisa de o demônio que era o responsável por todos os males, então aqueles rituais de exorcismo, de tirar o demônio do corpo, sempre vinha no discursos ali dos pastores da igreja, seguida aquela provocação a grupos espíritas, ou da Umbanda, ou do Candomblé. Ele frequentou o centro espírita, né? Você verificou isso? Ele chegou a frequentar centro espírita. Chegou também. Depois, antes de se converter, Agora, Gilberto, a Universal está envolvida em denúncias, né? Foi envolvida em denúncias de envio de dinheiro ilegalmente ao exterior. Você cita até offshores ali, a lavagem de dinheiro. O que é comprovado disso? Ele já foi condenado? Como é que é essa história aí da Universal e do Edir, né, com essas relações? Então, a Igreja Universal, ela é uma igreja neopentecostal, como outras, que tem uma maneira de atuação que chama muito atenção, né? Eles enfatizam, os pentecostais, neopentecostais, enfatizam, né, os dons do Espírito Santo, a cura, o milagre, o dom de falar línguas estranhas. Eles chamaram muita atenção inicialmente apenas por esse aspecto. Agora, em 1989, quando o Edir Macedo e a Igreja Universal adquirem a TV Record, aí eles passam a se tornar muito mais conhecidos e chamar muito mais atenção de toda a sociedade, né? Do meio empresarial, dos proprietários dos meios de comunicação. A TV Record era uma das maiores emissoras do Brasil, muito famosa, né, por criar programas lá antológicos, lá como o Fino da Bossa, a Jovem Guarda, os grandes festivais de música popular brasileira, mas era uma emissora que vinha depois num certo declínio, passando por dificuldades financeiras, etc. E vários grandes grupos de comunicação haviam manifestado interesse em adquirir ou tentar comprar a TV Record, que na época pertencia à família
Paulo Machado de Carvalho, a família Machado de Carvalho e também ao Silvio Santos. Vários grupos tiveram interesse, mas não conseguiram concretizar o negócio. A Editora Abril, o Jornal do Brasil, até um grupo mexicano. Então, causou muita surpresa quando uma igreja neopentecostal, até então não super conhecida de todo o público, consegue adquirir essa TV e entrar ali no seleto clube de empresários de comunicação. Aí a igreja ficou na mira, né, de toda a mídia, de todos os jornais, revistas, TVs, e ela passou a ser meio investigada, acompanhada diuturnamente. Então, dezenas de reportagens começaram a sair na imprensa naquele momento, após 89, e uma das questões, uma das coisas que se questionava é como tinha sido efetuada aquela compra. Havia toda uma polêmica lá, por exemplo, uma igreja não poderia ser dona de uma TV, então ela foi comprada em nome de cidadãos, de pessoas. Agora, como, né? O próprio Edir Macedo, nos depoimentos lá, depois do inquérito aberto para investigar a compra da Record, ele fala que a compra foi feita a partir de empréstimo feito pela igreja. E essa negociação passou a ser questionada, né? Depois, quando se compra outras emissoras do grupo, a TV Rio, do Rio de Janeiro, que vira TV Record, aí a compra lá, por exemplo, foi feita em nome de fiéis, de seguidores, entre aspas, alguns chamados laranjas. E esses laranjas não tinham dinheiro para poder adquirir lá a emissora. E o procedimento lá que foi feito? Segundo denúncias do Ministério Público, e muitas denúncias veiculadas em jornais na época, quer dizer, dinheiro de oferta da igreja teria saído do Brasil, enviado para offshores, duas empresas em paraísos fiscais, e esse dinheiro voltava depois em forma de empréstimo para essas pessoas que faziam a compra ou se tornavam os responsáveis pela compra de TVs, de outras TVs também, e de emissoras de rádio. Então, foi um processo, um método questionado na Justiça, denunciado pelo Ministério Público, e durante anos se arrastaram esses processos e essas investigações, e então o Edir Macedo e líderes da Igreja Universal chegaram a ser denunciados por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha, mas esses processos duraram muitos e muitos anos, a maioria não deu em nada, a maioria prescreveu ou foi arquivado. O processo mais polêmico de todos, por lavagem de dinheiro, prescreveu recentemente, coisa de novembro exatamente outubro, né, de 2019. Gilberto, uma coisa que me impressionou muito são as somas, né, que você cita lá. Um dos paraísos fiscais era em Cayman, inclusive, que é conhecida, né, como um paraíso de offshores, né, nas Ilhas Caimã, e ter prescrito isso, mas ali tem você vai traçando, né, toda uma relação entre política e religião. Então, se vê, por exemplo, que em alguns momentos ele apelou para o Collor, né? Pediu ajuda de tantos outros a ele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse império, né? E se você, nas suas pesquisas, você chegou a citar lá a questão de malas de dinheiro, né? Essa questão de mala de dinheiro a gente vê de forma recorrente. O pessoal gosta de carregar o dinheiro na mala. Então, e tem o episódio dos sacos de dinheiro também dentro do Estado. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa relação do Edir com a política e, né, entre aspas, com a religião. O livro ele foi feito, o que eu me propus a fazer
foi contar a história do Edir Macedo e a história e o crescimento da Igreja Universal. Os relatos são feitos a partir, o que eu conto a partir de depoimentos de ex-integrantes da igreja, de ex-funcionários, né, de empresas ligadas ao grupo. Hoje a Universal tem dezenas de empresas nas mais variadas áreas, banco, corretora, seguradora, empresas diversas, né? Produtora de TV, até indústria de águas e refrigerante, tem um registro de uma empresa, a maioria em nome de fiéis, bispos, pastores ou familiares, né? Então, há alguns depoimentos de um desses executivos que conta de ter carregado $1,5 milhão numa mala para a compra da TV Rio, lá no Rio de Janeiro. Tem um pouco de episódios assim como esse. Agora, você falou da questão da religião também. Do poder, desse link que ele foi feito, ele foi construindo, né, esse link de poder com religião. Inclusive, tem o episódio do chute na santa, né, que depois eu queria que você entrasse nele também, porque foi tudo, é meio que uma questão de roteiro, né? Ele faz um roteiro, né, para se empoderar das coisas. A gente procura mostrar essa questão de abrir templos, de conquistar espaço nos meios de comunicação, a questão de rádios, ele foi adquirindo espaços alugados depois de já ter várias emissoras, depois compra emissoras de rádio e depois começa a pensar também no seu projeto da televisão. Agora, outra coisa que ele achava importante, dizia para alguns dos auxiliares dele, é que a questão do poder político também era uma coisa muito importante. Não bastava você ter recursos financeiros. Ele dizia isso para um dos pastores próximos dele, na época, um auxiliar importante. Ele dizia, não basta a pessoa ter dinheiro, ela tem também que ter o poder político. Isso tem que estar... Quando as duas questões se casam e se juntam, aí você tem maior facilidade para desenvolver ali os seus projetos. Então, a questão de ter poder político sempre foi uma coisa muito clara para ele. Desde os primeiros momentos, ele procurou utilizar a força da igreja também para eleger vereadores, deputados, mais tarde, depois, senadores. Então, a Universal tem hoje, somente ela, uma bancada com 30 deputados federais, elegeu 42 deputados estaduais por todo o Brasil, e também ele sempre procurou ter uma boa relação com os governantes. A igreja apoiava e procurava também ter uma boa relação, conviver bem, e quando precisasse de uma coisa ou outra ali, contar com essa parceria, ou pelo menos não ter portas fechadas ali ou problemas. Por exemplo, quando a igreja compra a TV Record, ela precisava depois da concessão, de autorização do governo, uma autorização do Congresso lá também, para que a transferência fosse feita para o nome dele e que não houvesse problemas. Então, ela recorre ao Collor para obter essa concessão, que depois acaba sendo consumada já no governo do Itamar Franco. Um pouco antes, quando a Universal compra a TV Record, há uma mudança lá na economia, a questão da moeda, o dólar é desvalorizado, a negociação já não interessava tanto para o Silvio Santos, que tenta cancelar o negócio. Aí, por exemplo, eles pedem ajuda ao Collor, o Collor chega a dizer a ligar para o Silvio Santos e dizer para o Silvio Santos que era ele que estava comprando a TV. Não era, né? Mas uma maneira de dizer é o nosso pessoal aí, é o nosso aliado. Então, procurar conviver bem e manter essa boa relação ajudava, né?
Agora, o episódio, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do episódio do chute da santa e isso, como é que foi uma estratégia para arrecadação das ofertas nos cultos, né? Porque eles vão agredindo as diversas formas, que a gente está num canal de espiritualidade plural, né? E eles vão agredindo as mais diversas formas de espiritualidade, como se fosse um marketing. A gente pode entender isso como uma estratégia de marketing? A igreja se envolveu em muitas polêmicas, e como eu falei lá nos anos 90, início dos anos 2000, mas principalmente nos anos 90, muitas polêmicas. Ela estava na mira ali de toda a mídia, de todos os meios de comunicação. Esse crescimento vertiginoso, né, chamava muito a atenção. E houve um embate ali, uma briga, de uma certa maneira, com a Igreja Católica, com a TV Globo. A própria Universal se beneficiou muito dessas polêmicas e ela cresceu muito com esse discurso também da suposta perseguição, né? O Macedo se dizia perseguido principalmente pela Globo e pela Igreja Católica. Então, havia embates, né? E então, por exemplo, quando houve a TV Globo fez uma minissérie chamada Decadência, que era estrelada pelo Edson Celular e era inspirada num pastor que seria corrupto e tal. Então, aí a Universal também respondia a isso, ao que ela julgava ser um ataque, e essa polêmica ia para os jornais, para as revistas. Então, a gente conta detalhes de todos esses episódios. Após a exibição dessa minissérie pela Globo, que ocorre lá, o episódio do chute na santa, pelo ex-bispo Sérgio von Held, um chute na imagem de Nossa Senhora Aparecida, e isso causa um estardalhaço, uma polêmica, uma revolta, né, dos católicos e até de representantes de outras religiões também. Então, a gente conta os bastidores, de certa maneira, desses episódios. Por que isso aconteceu? Se foi uma coisa espontânea, se não foi. A polêmica a respeito. E outras polêmicas, né? Como logo depois desse episódio também aparece aquele vídeo no qual o Edir Macedo usa a expressão até ou desce. Ele está num hotel em Salvador, com um grupo de pastores, e aí ele está ensinando técnicas de como aumentar a arrecadação de ofertas, como fazer, e orientando ali os pastores. Esse vídeo acabou, por um acaso, né, a TV Globo que mostrou, causou também repercussão mundial, saiu até no New York Times. E esse vídeo, por um acaso, foi eu que acabei descobrindo numa reportagem, justamente quando fui entrevistar o ex-pastor Carlos Magno, que havia feito, foi a primeira pessoa a fazer denúncias lá sobre a igreja. Ele fez uma série de denúncias, falou até de um suposto envolvimento com narcotráfico que nunca chegou a ser comprovado. Mas depois ele sumiu, desapareceu, nunca mais havia falado nada. E numa das reportagens que eu fiz, após lá o caso da minissérie e do chute na santa, eu fui procurar esse pastor e ele acabou me apresentando esses vídeos que causavam assim muita polêmica. Então a gente conta bastidores de algumas das principais polêmicas envolvendo a igreja. Tem uma coisa aqui que é assustadora na contracapa do livro, que eu não sei, vou te perguntar até se nós estamos nos tornando realmente uma nação neopentecostal, que é o seguinte: 95 países, 320 bispos, 10 mil templos, 14 mil pastores, milhões de fiéis e um líder. Como é que é isso, Gilberto? Como é que isso? A gente tem algum jeito de fazer alguma coisa, né, politicamente, espiritualmente, com relação a esses números? Porque são gigantescos, né? Assim.
A Universal não é a maior igreja evangélica brasileira, ao contrário até do que muita gente pensa. A igreja mais antiga e maior é a Assembleia de Deus, seguida depois, que tem cerca de 12 milhões de fiéis, e é seguida depois pela Igreja Batista e depois a Congregação Cristã do Brasil. Mas ela é a igreja neopentecostal que mais sempre chamou a atenção. Eles dizem ter cerca de 7 milhões de seguidores no Brasil, mais 2 milhões fora. Embora o número oficial do IBGE é bem menor. O número oficial, segundo o IBGE, é 1,8 milhão de fiéis. Mas eles se tornaram uma grande potência. Esses números que você falou, por exemplo, de países, nós optamos até por esse número porque é o que tem nos sites lá da própria igreja, é o que consta de endereços de países, mas eles costumam até, na propaganda deles, falar em 170 países. Então, é um pouco difícil de comprovar exatamente onde eles têm assim tantos tempos. Mas é um número, de qualquer maneira, já 95 já é um número muito grande, que chama muita atenção. E eles estão nos Estados Unidos, no México, na Espanha. Tem mais força em Portugal e algumas áreas onde... na África também, e junto a comunidades hispânicas. Mas é um grupo religioso que cresceu muito, tem sob seu controle dezenas de emissoras de rádio e TV, sites, gráficas, jornais, empresas também de ramos diversos, né, como já havíamos citado. É de fato uma potência. É importante a gente notar o seguinte: não temos nada contra a fé de ninguém, nem dos neopentecostais, mas isso, como vem associado a um projeto de poder através da teologia da prosperidade, que nós temos falado aqui no canal de forma recorrente, e que isso está ligado de alguma forma a questões da extrema-direita. Então, é isso que a gente está tentando entender, não fazer nenhum proselitismo em termos de interconvicções. E aí, como nós vamos chegando ao fim, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a experiência de pesquisar, escrever tudo isso, você que está recorrentemente aí com uma experiência entre política e religiões, então que você contasse um pouquinho como é que foi ser autor desse livro. Eu sou jornalista já há quase 40 anos e sempre cobri a área de política, direitos humanos e também a área de igreja, né? Desde a época da juventude, assim, quando ainda fazia faculdade, eu tive algumas experiências em veículos ligados à área religiosa. Cheguei a editar uma revista chamada Tempo e Presença, editada por lideranças protestantes e também católicas. Tive uma experiência também no Jornal da Arquidiocese de São Paulo, e depois, quando eu fui trabalhar na chamada grande imprensa, nos grandes jornais, inevitavelmente o tema religião acabava sendo apresentado para mim, né? Pelo fato de ter esse acompanhamento. Então, eu acabei, de certa forma, quase que me especializando, né, na cobertura de religião e fazendo esse trabalho principalmente no Estadão, na Folha de São Paulo, no Globo e na Isto É. E no início dos anos 90, após a compra da Record, quando a Universal começa a chamar muito mais a atenção de todo mundo, e que também ocorreram essas polêmicas, algumas que a gente já acabou de citar, eu passei a fazer várias reportagens sobre a igreja. E ao longo dos anos fui também fazendo outras, e aí você vai fazendo fontes, conhecendo pessoas. Quem está lá dentro da igreja não fala, mas quem sai acaba falando.
Biografias foram feitas pelo próprio bispo. O bispo lançou um primeiro livro, o Edir Macedo lançou um primeiro livro chamado O Bispo, e depois 3 volumes do Nada a Perder, onde ele conta a história dele. Também contou em 2 filmes. E nessa biografia oficial, ex-integrantes foram praticamente limados ali da história. Eles não aparecem. Eram como Os não inimigos. existissem. Os inimigos. Ou pessoas que eram aliados, parceiros, né? Gente de extrema confiança, mas que depois romperam por motivos diversos em algum momento, e a fala dessas pessoas não era conhecida, não havia sido contada, e muitos queriam falar e desejavam contar. Então, o livro tem muitos relatos de ex-bispos, de ex-pastores, junto com dados, informações, entrevistas do próprio Edir Macedo, e muitas informações também de reportagens já publicadas, de teses acadêmicas, de alguns livros acadêmicos. A gente juntou tudo isso para contar a história. É um trabalho jornalístico que conta a história tanto do Edir Macedo como da igreja a partir desse conjunto de informações. Bom, a última pergunta, a última questão que me chamou a atenção. Vai ter sucessão na Universal? Como é que é isso que você conta para a gente? A gente fala um pouquinho de como está a situação da igreja hoje, do que pode acontecer daqui para frente. O que é relatado ali é o que, né, muitas pessoas que estudam o assunto, estudam o tema, que conviveram ali de perto com o próprio Edir e com muitos outros líderes da igreja, e que apontam nesse quadro. Tudo dentro da estrutura da Igreja Universal gira em torno do Edir Macedo. Ele é o líder máximo, é quem pensa, é quem dá as coordenadas, é quem acompanha tudo, fiscaliza tudo, comanda tudo. Mas ele dá um certo espaço de atuação para ele delega, né, poderes para alguns auxiliares, e alguns desses nomes, com o tempo, eles crescem dentro da igreja, né? Adquirem uma certa liderança também. Só não podem crescer muito. Quando cresce muito, ele corta, né? Ele corta as asas. E o que me espantou foi aquela frase: para Jesus vale até gol de mão, né? Que ele diz, né? Que é assim, tipo. Ele é um bom frasista, né? Então, vários auxiliares dele contavam esses exemplos, né, de comentários que ele costumava fazer. Por exemplo, frase: fama de rico e valente não se desmente. Então, tem muitas coisinhas assim que ele fala. Mas alguns desses líderes, com o tempo, eles foram... No primeiro livro dele, ele chegou a dizer que o Romualdo Panseiro não é uma figura conhecida de todo o público fora, mas dentro da igreja era um dos principais líderes. Ele mesmo chegou a dizer que o Romualdo Panseiro seria o seu sucessor, mas depois mudou de ideia, não se sabe por qual razão. Os dois acabaram rompendo, né? O Romualdo hoje foi líder da igreja em Portugal, está fora da Universal no momento. E outros que não romperam foram mandados para cuidar de áreas específicas, assim, os chamados bispos históricos, os mais antigos, mais conhecidos. Um foi mandado para cuidar na Califórnia, o outro do México, o outro da Espanha. Quer dizer, de um jeito ou de outro, ele tirou também essas pessoas assim do centro do comando, do centro do poder, e hoje ele deu muito mais espaço ao genro dele, ao bispo Renato Cardoso, que é casado com a filha dele, Cristiane, e que é a figura com mais poder hoje dentro da igreja, depois do próprio Edir Macedo. Então, com isso, ele estaria, de uma certa maneira, mantendo o poder com a família, né? E ele mantém o poder também com o sobrinho, né? Com o Crivella aí à frente do Rio de Janeiro, né? Então, assim, tem todo um projeto, né, mesmo. O Crivella, eu acho que ele pensava, talvez, lá atrás, de
de tê-lo como seu sucessor. Aí eu não sei, aí eu acredito que ele tenha mudado de opinião, de avaliação também, pela própria característica do Crivella, pelo jeito dele. Aí eu acho que resolveu-se delegar ao Crivella o espaço ali político. Ele é o representante da igreja que mais espaço teve dentro do espectro político aí, né? Chegou a senador e a prefeito. Mas ele não é uma pessoa que dentro da estrutura da igreja tenha assim muito poder, tenha comando. Parece que ele não interfere no dia a dia da igreja. Ele usa até o título de bispo licenciado, né? Mas dentro da política foi o que mais cresceu, o que mais ganhou poder. Pois é. Então, gente, nós vamos chegando aqui ao fim dessa entrevista. Queria agradecer demais o Gilberto por estar aqui e sugerir para vocês que leiam o livro. É um livro muito... Tem partes que eu considero, inclusive, assustadoras, como eles fizeram todas essas tramas mesmo de aquisição de coisas, enfim, tem partes que assusta, porque a gente não está acostumado a lidar com essa realidade da forma que eles lidam. E que tem tudo a ver com o canal aqui Paz e Bem, porque nós vivemos falando das questões da teologia da prosperidade, das questões políticas, estamos enfrentando toda essa onda de conservadorismo aliado ao neopentecostalismo, tivemos essa eleição da forma que aconteceu, muito determinada por esses votos, então é importante a gente entender tudo isso. Gilberto, vou passar aí se tiver alguma consideração final. Então, no resumo, é um trabalho jornalístico de contar a história de um líder religioso controvertido, e da história dessa igreja neopentecostal, que merece ser conhecida, estudada, debatida. E eu acho que toda a informação que está ali talvez ajude a gente a entender um pouquinho o que o Brasil está vivendo hoje, a influência também desses grupos conservadores, neopentecostais dentro da política, do dia a dia, do debate no Congresso, das propostas, das bancadas evangélicas, de uma agenda conservadora que começa a crescer e a ganhar espaço também na sociedade. Então, é um trabalho jornalístico que eu espero que ajude a entender melhor o momento que a gente vive hoje no Brasil. E agradeço muito a oportunidade, né, de estar presente aqui e poder bater esse papo aí com vocês. Muito obrigado, Carla. Obrigada. Gente, então um beijo grande, paz e bem. Se você gostou, curta e compartilhe. Beijo.